Olá pessoal, nós estamos aqui hoje com o Fábio Fontoura. Ele interpretou um médico no nosso filme Atitude. Fábio, seja bem-vindo, né? E conta aí pra gente como é que surgiu esse convite, o que você achou do filme, como é que foi? Então, foi um convite através da oficina que nós fizemos, né? O Roberto Plasma, o responsável aí pela oficina. Foi um excelente trabalho. A gente pôde aprender bastante sobre cinema e o interesse nosso era poder dar apoio sempre que for necessário, né? Desenvolver mais essa atividade. E o Roberto nos convidou e a gente veio participar aí desse filme. Você é bem envolvido, né, com a área artística? Sim, gosto bastante de trabalhar nessa área, né? A gente trabalha no teatro, na igreja, a gente desenvolve peças. Hoje nós estamos trabalhando a ideia de sairmos um pouquinho das quatro paredes, mostrar um pouco do trabalho aí para um público maior e envolver também outros públicos de igrejas, né? Porque nós temos muita coisa, acho que, para fazer nesse campo de trabalho para honra e glória de Deus. Tem muita coisa para fazer. Então, você apoia bastante esse tipo de projeto. Com certeza, com certeza. Você é um dos apoiadores. Um apoiador, tudo que for necessário nesse campo. Acho que a igreja tem muita coisa para explorar ainda, em termos de ferramenta, de oportunidade para a gente poder evangelizar, para nós passarmos a palavra de Deus. Acho que é muito importante isso. E que às vezes nós estamos limitados pela nossa visão. A gente tem que abrir a mente, abrir nossa visão, abrir nosso coração para que Deus tenha nos preparado e os talentos que Ele nos dá, que a gente pode aproveitar para a honra e glória dele, né? Fazendo isso também, né, Fábio? Fazendo isso também. Quantas vezes teve que repetir a tua cena? Algumas vezes, né? Apesar de ser tão simples, Sim, né? sim. Mas pro cinema a gente sabe que não é tão simples assim. Muitos detalhes envolvidos, né? Desde do som, a imagem, as posições, às vezes até uma fala que pode ficar melhor, que a gente percebe na hora. É muito dinâmico, né? É muito legal esse trabalho. Dentro da tua cena, ele teve bastante movimento de câmera. Então eu imagino ali que você teve que ficar repetindo, por isso a pergunta, repetindo aquilo durante várias vezes, né? Sim, sim, sim. E tem sempre um pouquinho da improvisação que a gente tem que trabalhar. E quando você tem várias repetições, essa improvisação, você fica preocupado. Será que vai dar certo? Mas tudo deu certo, né? Foi muito legal. E diga uma coisa, apesar da tua cena ter sido bem pontual, assim, quanto tempo você ficou lá no set de filmagem? Olha, foi a tarde toda, né? A tarde foi toda? Bastante tempo. A gente foi só uma pontinha. A gente pensa assim, coisa rápida, meia hora, né? Não, foi bastante tempo. Desde a maquiagem, preparação, a conversa que a gente tem anterior, começa a gravar, aí muda o tempo, começa a chover. Nossa, é verdade, né? Sim. No seu caso, e foi uma cena externa. Exatamente. Você teve esse agravante da chuva. Teve o agravante da chuva, que nós tivemos que depois, no pós, fazer uma dublagem sobre a cena, né? Foi muito interessante. Mas quando vocês começaram a gravar aquela cena, já estava chovendo? Começou a chover depois? Como é que foi? Não, foi clima bem de Curitiba, né? Sabemos. As estações aconteceram naquele momento, né? Ela começa com sol, depois fica nublado, chove, depois volta. E a gente tinha que ter toda essa dinâmica e gravar e regravar. Nossa. Mas foi muito legal. Eu acho que é um exercício ótimo para o Roberto, que tem que fazer todo esse trabalho depois, no pós, né? Fazer essa montagem. Mas ficou perfeito, eu achei que foi muito bom, muito bem feito. Uma pequena cena e tão trabalhosa, né? Tão trabalhosa. Tão trabalhosa. E como é que foi encontrar o filme pronto, assistir esse filme pronto? Olha, eu, primeiro de tudo, achei divertido, porque se ver é interessante, né? Você tá um pouquinho no outro lado do que você está atuando. Mas foi ao mesmo tempo prazeroso dizer assim, puxa, que ficou muito bom esse trabalho. Eu até gostaria de compartilhar o fato de ter amigos, de ter visto, inclusive amigo fora do Brasil, e ter comentado, puxa, Fábio, agora você está fazendo até isso, né? Tá atuando agora. Eu falei assim, então, agora assiste lá, o que você achou? Eu falei, nossa, eu fiquei impressionado, foi muito bom, o enredo do filme foi muito tocante. Então eu achei que quando eu vi a arte final, eu falei assim, nossa, está muito bem contada essa história. Bem contada,
dentro daquilo que nós cristãos também vivemos, né? Sim. Nossos anseios, nossas imperfeições, né? Exatamente. O que você aprendeu com o filme, Fábio? Olha, eu aprendi, primeira coisa, né, abordar de uma maneira artística uma realidade do dia a dia de todo cristão, que a gente pouco fala às vezes, né? A gente tem tantas coisas para aprender, mas refletir, muitas vezes nós não temos esse momento de reflexão sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos e o que isso impacta muitas vezes no dia a dia com relação ao reino de Deus e o que nós estamos oportunizando no reino de Deus. Então, acho que essa forma como nós abordamos, que foi divertida também, ela teve uma grande oportunidade de mostrar para nós cristãos como é que está o nosso coração, as nossas atitudes, como é que a gente deve observar como nós somos vistos e como é que nós somos percebidos na sociedade. Nós temos a verdade, a revelação da verdade e temos a incumbência de repassar essa informação, porque nós recebemos de graça e temos que repassar isso de graça. Isso. Agora, qual é essa forma que nós trabalhamos? Como é que nós alcançamos? Como as pessoas nos veem? Quando às vezes nós estamos incomodados com detalhes e não vemos o todo. Né? Eu acho que o filme aborda muito isso, né? Você ter um olhar da perspectiva de Deus, de ver o todo da história do outro, né? O todo do que envolve você na vida. E aqui fica uma mensagem muito profunda, a gente parar, se sensibilizar, abrir nosso coração para deixar Deus trabalhar mais na nossa vida. Então o filme é mais que indicado por você. Muito indicado. Bom, para encerrar, você trabalha na igreja, né? Você tem um ministério lá na igreja onde você está. Fala um pouquinho do teu ministério para a gente. Então, eu trabalho, são muitas as atividades, mas uma das atividades principais que eu tenho é trabalhar com famílias de dependentes químicos e dependentes em recuperação. É um trabalho que hoje, infelizmente, eu digo que está crescendo porque a demanda está crescendo. Mas os resultados têm sido excelentes porque a gente percebe que as famílias hoje precisam ser restauradas com relação às suas posições, à sua percepção dos seus papéis. E que isso daí tem desafiado bastante, né? Desde que eu entrei nesse ministério, já faz alguns anos, isso tem crescido. Tenho aprendido muito com relação a comportamentos da sociedade. Nós, como cristãos, devemos atuar, principalmente em famílias vulneráveis. Então, esse é o meu trabalho principal hoje. Fora isso, também a gente trabalha com a turma do teatro, que tem uma riqueza muito grande para ser trabalhada. E a gente tem sonhos, né? Sonhos de poder alcançar e falar do amor de Deus de várias formas. E como é que faz para saber mais desses ministérios, dessas suas frentes? Muito bem, então o nosso Facebook, né, todo mundo conhece, o Fábio Fontoura. Fábio Fontoura. E eu faço parte da Igreja Batista do Bacaxeri, lá aqui em Curitiba. E também o Roberto Plasma, né, que é o produtor aqui nosso, pode entrar em contato com ele. Tá bom, que ele dá mais dicas também, né? Dicas, isso. Então tá. Obrigada, Fábio, por essa entrevista. Obrigada pela tua participação no filme. Realmente ele tem cara de médico, né, gente? Tá bom? Obrigada mais uma vez. Gente, a gente fica por aqui nessa entrevista e ficamos na expectativa aí de mais Plasma nos filmes. Até mais. Tchau, tchau.